Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas ações para vocês ficarem milionários já na Bolsa de Valores. Pessoal, essas duas empresas que eu vou trazer aqui para vocês, eu acredito que no longuíssimo prazo, para quem está pensando ali numa lupa mais longa de tempo, vai conseguir multiplicar um excelente patrimônio com essas ações. Então já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Antes da gente falar sobre essas ações, precisamos entender um pouco o ambiente que estamos na Bolsa de Valores, tá? Pessoal, de verdade, por mais que o Ibovespa ele esteja aparentemente em sua alta histórica, quando a gente pega aqui, ó, o Ibovespa de forma nominal, todo mundo tá pensando que a bolsa está nas suas máximas. Mas e se eu disser para você que a bolsa está longe de estar nas máximas, tá? Primeiro, pessoal, que quando você avalia o múltiplo PL do Ibovespa, você não pode ficar aficionado somente na cotação nominal. Ah, o Ibovespa subiu para 144 mil pontos, então já está caro. Pessoal, para você avaliar esse índice, você precisa usar o compilado do lucro das empresas. Por quê? Se o lucro corporativo das ações das empresas crescem, o Ibovespa automaticamente vai ficar mais barato. Então, aquela velha relação, né, de múltiplo PL. E se a gente pega aqui, ó, num site que eu utilizo bastante, que é o Oceans 14, eu gosto muito desse site, tá, pessoal? Super recomendo aí para vocês. Vocês podem avaliar o múltiplo PL aqui em tempo real. E olha só, desconsiderando a Petrobras e a Vale, que tem uma composição muito grande no Ibovespa, tá? Que são ações cíclicas, perceba que o Ibovespa está longe de estar dentre suas médias. A média do índice é ficar nessa faixa de 12 vezes. E hoje estamos aqui numa média, né, aproximada de 9 a 10 vezes. E nem em ciclo de euforia, porque em ciclos de alta da Bolsa Brasileira, tá? O Ibovespa já chegou a ser cotado em mais de 20 vezes lucro, como aconteceu ali no ano de 2008. A Bolsa em 2008 cara, aqui ó, e ainda teve aliado com o ciclo de commodity em alta, tá? Onde várias ações subiram muito. Aqui, ó, bolsa no ano de 2018 caríssima. Então perceba, tá, que nesses ciclos de alta a gente percebe sim que há uma euforia muito grande. E só para vocês terem uma ideia, apenas para a bolsa voltar a ficar cara hoje, se o lucro das empresas acabarem não crescendo e ficarem estagnados, o Ibovespa precisaria subir na faixa de 100%, o que é ali quase improvável disso acontecer no curto prazo. Por quê? Porque ainda temos um ambiente de juros aquecido, o mercado não está tão otimista com a taxa Selic. Claro, já há uma previsão da Selic começar a se reduzir para o ano que vem. Isso pode sim atrair fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa Brasileira e, por consequência, uma alta nas ações locais. Porque é uma lógica simples, né? Quando o juro cai, isso melhora o cenário econômico para as empresas, melhora o resultado financeiro, traz mais capital estrangeiro aqui para o país, né? O dólar acaba se reduzindo porque ele se torna, tecnicamente, né, mais abundante. O dólar, quando ele está escasso, ou seja, uma saída de capital estrangeiro, há uma escassez no dólar. Isso aumenta o preço do dólar, enfraquece nossa moeda, faz com que a bolsa despenque, porque as empresas não conseguem ter ali um custo tão alto para crescer, tá? O custo da dívida fica muito alto quando o juro está elevado. Então, tudo acaba sendo beneficiado quando a taxa Selic se reduz. Desde entrada de capital estrangeiro, melhor no resultado financeiro das empresas e ainda por cima, tá, um ambiente mais propício para o crescimento. Então, por isso que, de fato, hoje o Ibovespa está barato. Mas se a gente engatar um ciclo de queda na Selic, tudo isso pode acabar se revertendo, tá? E a primeira ação aqui dessa lista, que eu acho que pode se beneficiar muito de uma entrada massiva de estrangeiro, é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 25%, chegando até
uma fatia de 30% da composição acionária na mão de capital estrangeiro. Então perceba que o Banco do Brasil ele pode ser hiper beneficiado caso a gente tenha ali um arrefecimento na taxa Selic brasileira. Olha, os fundos locais estão um pouco expostos aqui no Brasil. 8% de exposição. Em 2008, eles ficaram expostos em 22%. Em 2019, eles ficaram expostos em 15,2%, tá? Então perceba que estamos longe de um ciclo de alta a acabar acontecendo. Agora, por consequência também, pessoal, existe outro ponto, tá? Imagina só, fundo local entrando, capital estrangeiro injetando recurso na economia, juro caindo, estado financeiro melhorando. Eu acho que o Banco do Brasil pode ser altamente beneficiado. E perceba aqui, ó, olha o último ciclo que aconteceu do Banco do Brasil em altas da Selic, quedas da Selic. Subiu 300%, no último ciclo subiu 1.500% e agora ele está nas suas mínimas, sendo bem parecido com aquelas regiões. O mesmo acontece também pelo múltiplo preço sobre valor patrimonial, que está nas mínimas, 0,60, 0,70, 0,90, em períodos de alta de euforia na bolsa, queda na Selic, o Banco do Brasil já ficou cotado por 1,5 valor patrimonial, 2 vezes valor patrimonial, 3 vezes valor patrimonial e o último pico aqui de 2008 foi de 3,5 vezes valor patrimonial. Então, se o mercado se aquecer, o Banco do Brasil poderia se apreciar, caso num cenário extremo de valorização, aproximadamente 515%. Então perceba que é uma ação que tem potencial de multiplicar o seu capital em várias vezes, somente com valorização. Imagina se bons dividendos continuarem sendo pagos. Entendem isso que eu tô falando para vocês, pessoal? Eu acho que sim. O Banco do Brasil, por estar muito amassado, por mais que ele tenha passado ali dificuldades recentes com o agronegócio, né? Quando há um pico de commodity, ele se beneficia duplamente. O agro melhora, porque há uma alta ali nos preços de commodities agrícolas. O banco consegue ter um spread maior entre suas operações, porque com uma Selic baixa, consequentemente há mais estímulos no mercado de crédito. Então traz ali para o Banco do Brasil uma perspectiva de crescimento mais elevada. E ainda, por consequência, ele se beneficia de uma valorização, porque o capital estrangeiro entra com força aqui no país. O investidor é duplamente beneficiado, tanto com valorização nas ações e bons pagamentos de dividendos que podem acontecer, porque isso abre margem para mais crescimento para o banco, e aí, por consequência, há um repasse maior de dividendos por parte aqui do Banco do Brasil, tá? Então, para mim, o Banco do Brasil hoje é uma das ações que pode sim te deixar milionário. Lembrando que nada se trata de recomendação, essa é a minha opinião. A segunda ação é a Petrobras, que eu acho que também, tá, pode se beneficiar fortemente de uma entrada, uma virada na bolsa. Por quê? Primeiro que hoje o Brent está em baixa, a Petrobras não tem acompanhado tecnicamente toda essa alta, né? Esse voo de galinha que o Bovespa deu esse ano, que eu não acredito que é voo de galinha, isso aqui é a visão dos analistas. Eu acredito que se de fato tiver uma melhora operacional na taxa Selic, de fato tudo vai disparar. Nada é recomendação de compra de venda. Sempre é bom enfatizar isso, tá, pessoal? E aqui, ó, a Petrobras é uma empresa que tem altíssimo potencial para atrair capital estrangeiro na bolsa de valores e ter uma alta expressiva, tá? Tudo está jogando contra a empresa. Ibovespa segue subindo, a ação segue caindo, preço do barril do petróleo segue caindo. E quando a gente utiliza múltiplos, tanto para o Banco do Brasil e para a Petrobras, seja múltiplo preço justo do Graham, que a gente utiliza muito para analisar ações contadas. Pegando aqui a Petrobras, ó, temos, tá, um preço justo na empresa de R$ 91. Então olha o potencial monstruoso de valorização que a Petrobras possui, 185% de potencial de alta. Pegando aqui, ó, o Banco do Brasil, por exemplo, ou seja, né, 22,5 vezes, mesmo um LPA contido neste ano por conta de uma queda no lucro, vamos jogar aqui 3,70 e multiplica pelo um valor patrimonial na faixa de R$ 30, supondo aqui 30 e 50 de VPA, ainda assim temos um preço justo na faixa de R$ 50, o que dividido pela cotação atual de 21,98, temos um potencial de alta de 129% na cotação, denotando também que Banco do Brasil tem um potencial de alta imenso. E já vimos em ciclos anteriores que o banco entregou uma rentabilidade expressiva, até mais do que o Banco Itaú, tá? Por mais que o Itaú seja mais consolidado, o Banco do Brasil, para quem pegou em momentos aqui de estresse, conseguiu uma rentabilidade bem mais elevada do que o Itaú, justamente por você comprar as ações em períodos amassados. Imagina se você comprou aqui, ó, 2009, quando a bolsa despencou, aí você comprou 2016, com crise no crédito no banco, também se beneficiou. Comprou em 2020, pode ser que você está comprando agora, aí vai da sua decisão, mas eu acho que é uma oportunidade também. Comprou aqui, greve dos caminhoneiros, acabou se posicionando em Banco do Brasil. Comprou lá em 2004, então sempre tem oportunidade. O problema é você pegar nos momentos quando tudo tá jogando contra. É muito difícil, pessoal, é difícil mesmo, porque o mercado vai sempre falar aí para você vender as ações, não vai mostrar para você o potencial que essas empresas têm a longo prazo. O mesmo acontece com o Petro. Quem
é que teve paciência de comprar a Petrobras lá no ano de 2016, onde estava horrorosa, nem dividendos a empresa pagava, tá? Ou seja, é difícil ser contra a manada, de comprar quando ninguém está querendo. Quando tudo vai bem, é fácil você comprar quando vai bem. A grande dificuldade está em comprar quando não vai bem, porque uma oportunidade, existe duas formas de acontecer ela, tá? A primeira forma, que é a mais fácil de um investidor qualquer identificar. Uma ação está indo muito bem, lucro líquido crescente e há um cenário macroeconômico complicado, ou seja, alta na Selic, queda da bolsa por conta de eleição, seja o que for, aí você vai falar, é oportunidade. Mas eu te faço a seguinte pergunta, você vai achar oportunidade quando a ação desabar 40, 30% e o lucro líquido cair por algo pontual, você não vai achar oportunidade, você vai achar que é perda de fundamento, você vai vender e aí você vai perder outra oportunidade extremamente camuflada. Então, pessoal, existem duas formas e a maior oportunidade que acontece nessas empresas é quando uma boa empresa solidificada, tá? Líder no segmento que atua, está passando por algo pontual. Isso sim é uma boa oportunidade. O que está acontecendo com o Banco do Brasil é isso. É uma grande empresa, uma excelente empresa passando por algo difícil. O mesmo está acontecendo com a Petrobras. Uma grande empresa, uma excelente empresa que está passando por algo difícil. E aí, por consequência, você, investidor, se aproveita desse movimento contra a manada e compra quando ninguém quer. Eu fiz o mesmo na BR Partners, que estava desabando o resultado, comprei nas baixas e olha a rentabilidade que eu estou tendo na empresa. Mas é você ter a coragem de apertar o botão quando o mercado inteiro joga contra. Porque agora todo mundo quer Itaú. Ah, vou comprar Itaú. Se o Itaú hoje estivesse dando dificuldade, passando por algo complicado e o Banco do Brasil estivesse no topo histórico, recorde de lucro, você ia querer ir para o Banco do Brasil. É um movimento clássico de manada. Se você sabe que a empresa é boa, está barata e tem potencial, permaneça firme na sua estratégia. Não fique pulando de galho em galho, senão você nunca será um vencedor no mercado de ações. Então, pessoal, eu acho que essa aqui é a grande lição desse vídeo, tá? E a Petrobras e o Banco do Brasil tem um potencial bom, porque se ele continuar crescendo 10,5% ao ano, aliado a um provento médio de 8,5%, ele pode tirar quase 20% ao ano na média. Petrobras a mesma coisa, se ela continuar crescendo 9% ao ano acima da inflação e te pagar um dividendo de 10%, também vai te dar 19% ao ano na média. Detalhe que nem estou considerando uma reprecificação dos múltiplos, que ainda sua rentabilidade poderia ser ainda mais elevada. Pablo, nossa senhora, que complicado tudo isso, tá? Eu entendi a lição do vídeo, achei bacana, né? Mas eu não tenho todo esse conhecimento que você tem. Eu tô começando a bolsa agora, sou iniciante, e pra mim que já sou um investidor mais avançado, será que você tem alguma coisa que me proporcione em tempo real trazer aí, mitigar o meu risco e traga um potencial de longo prazo mais elevado, ou seja, eu consiga ali, consequentemente, né, um crescimento mais elevado na minha carteira? Bom, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma bela oportunidade. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Ou seja, pessoal, você tem aí algo totalmente barato, acessível e que traz aí para você, né, em tempo real, qualidade, muitas ações para você analisar, mais de 100 inclusive, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada, aquela balança mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as previsões dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula de John Bogle, conseguiu uma rentabilidade superior a 40% ao ano na média. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e estará na bio do canal. Basta clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e Petrobras, qual é a sua visão de longo prazo. Eu, em particular, tenho as duas na carteira e acredito que vão trazer belíssimos retornos para quem está pensando no médio a longo prazo nessas ações, tá? Sem pressa para comprar, oportunidade sempre vai ter. O grande problema é você conseguir aproveitá-las quando tudo está jogando contra. E pense, pessoal, fluxo de capital estrangeiro entrando forte no Brasil, juro real caindo, resultado financeiro das empresas melhorando, tá? E, consequentemente aí, múltiplos depreciados nas ações, eu acho que é o cenário perfeito para ganhar dinheiro aqui no Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!